Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma de minhas videoaulas. Hoje nós vamos continuar o conteúdo sobre custos de mão de obra direta. Vou trazer para vocês hoje dois exemplos, certo? Exemplos de cálculo para a gente ter uma noção de qual o impacto da contratação de um funcionário nos custos da empresa. E nós vamos começar com um exemplo considerando semana não inglesa, ou seja, semana com 6 dias de trabalho. O enunciado do exemplo 1 é o seguinte: o departamento de produção de uma empresa possui funcionários que trabalham com salários equivalentes a R$ 9,00 por hora. Seu regime de trabalho é de 44 horas semanais e entre faltas e feriados eles deixam de trabalhar em média 15 dias por ano. As contribuições recolhidas sobre o valor do salário são 20% para o INSS, 8% para o FGTS, 5,8% para entidades como o SESI, SENAI, entre outras, e 3% de seguro contra acidentes de trabalho, totalizando 36,8% de contribuições sociais. Detalhes sobre essas contribuições a gente viu um pouquinho no vídeo anterior. A partir disso, considerando o sistema de semana não inglesa, ou seja, semanas com 6 dias de trabalho, e que o operário não pretende requerer abono pecuniário de férias. O que é abono pecuniário de férias? Popularmente conhecido como vender 10 dias de férias. Quando a gente reduz as férias para 20 dias e trabalha 10 dias a mais e, portanto, ganha por 10 dias a mais de trabalho. Então, quando a pessoa faz isso, ela opta pelo abono pecuniário de férias. Nesse exemplo didático aqui, para a gente começar a entender, vamos considerar que o operário não pretende requerer o abono pecuniário. Pede-se A. O tempo que o funcionário fica disponível para a empresa por ano. B. O custo total do funcionário por ano. E C. O custo médio de cada hora que o funcionário fica à disposição da empresa, considerando que vai ser um pouquinho maior do que aqueles R$ 9,00 por hora, a princípio contratados, porque nós temos outros custos que incidem sobre o trabalho. Então vamos começar o cálculo do tempo trabalhado. A CLT nos diz que a jornada semanal, a princípio, é de 44 horas semanais e 6 dias por semana. A gente tem aquele costume de que muitas pessoas trabalham 40 horas de segunda a sexta, 8 horas por dia e mais 4 horas no sábado para fechar essas 44. Não é uma obrigação, tá? Essas 44 horas podem ser distribuídas de outras formas ao longo de 6 dias de trabalho, certo? E o dia do repouso remunerado, né, o dia que não se vai trabalhar, se costuma usar o domingo, mas não é uma obrigação. Pode ser qualquer um dos dias da semana. E também temos que considerar que através de negociações coletivas e acordos sindicais, né, ou seja, acordos entre empresas e sindicatos, e alguns detalhes aqui podem mudar. Por exemplo, podem diminuir a carga horária, pode diminuir de 44 para 40 horas para algumas categorias profissionais, outras categorias profissionais conseguiram negociar através do sindicato 30 horas semanais, outras categorias negociaram 5 dias de trabalho por semana. Então, ou mesmo o empregador pode ter dado um benefício para o empregado de trabalhar 40 horas, né, através do contrato de trabalho dele. Enfim, podem haver situações em que o tempo de trabalho difere de 44 horas semanais e 6 dias possam ser 5, por exemplo, certo? Mas nós vamos começar o nosso estudo desses cálculos com um exemplo clássico de 44 horas semanais e 6 dias de trabalho por semana. Logo, 44 dividido por 6 dá 7,33, o que significa que a pessoa precisa trabalhar, em média, 7,33 horas por dia, certo? Em média, por quê? Porque, como eu já falei, essas 44 horas não precisam estar dessa forma distribuída, certo? Pode ser 8 dias e mais 8 horas por dia, mais um dia com 4 horas, pode ser 7,33 horas por dia, vai da organização entre a empresa e o empregado. 7,33 horas significa 7 horas mais um terço de hora, ou seja, 7 horas e 20 minutos, certo? Bom, considerando que nós temos em média 7,33 horas por dia e em média 30 dias em um mês, fazendo essa multiplicação nós temos aí uma média de 220 horas mensais. A partir dessas 220 horas, os nossos cálculos serão realizados. Vamos começar então com o cálculo do tempo de trabalho, o tempo que o empregado fica à disposição do empregador em um ano. Nós sabemos que nós temos 365 dias em um ano. Claro que
a cada 4 anos pode ter um ano bissexto, certo? Com um dia a mais. Então a gente poderia até considerar como tendo 365,25 dias por ano, né? Tentando ser um pouco mais preciso. Mas, para esse exemplo didático, como nós estamos começando, vou colocar só 365 dias. Temos que considerar também que há em torno de 48 repousos semanais durante o ano, ou seja, 48 dias em que o funcionário não vai trabalhar em um ano. Por que 48? A gente sabe que, na verdade, tem mais ou menos 52 semanas em um ano. Então, se é um dia por semana, deveriam ser 52 repousos? Mas a gente pode considerar que talvez em um mês essa pessoa não trabalhe, porque vai estar em férias, ou até porque pode ter faltas, etc., feriados, né? Então a gente acaba reduzindo a estimativa de repousos semanais para 48 repousos semanais por ano, devido a ser 48 finais de semana. Férias, né? Como o funcionário não optou pelo abono pecuniário, nós vamos considerar nessa estimativa que são 30 dias de férias. Poderia ser 20 se ele optasse pelo abono pecuniário. Vamos considerar também 15 dias entre feriados e faltas. A gente sabe que tem feriados municipais, estaduais e federais, né? Então tem bastante feriados aqui no Brasil e pode acontecer também algumas faltas do funcionário, né? Que talvez sejam descontadas aí. Mas é uma estimativa da empresa, são coisas que podem variar. É uma estimativa aqui para o nosso cálculo. Isso significa, né, que subtraindo esses 3 itens dos 365 dias de um ano, sobram 272 dias em que o empregado efetivamente fica à disposição do empregador em um ano. Considerando que nós temos aí dentro 7,33 horas por dia, faremos esta multiplicação, 272 vezes 7,33, e chegamos a 1994,67 horas, que é o tempo médio por ano que o empregado fica à disposição do empregador. Essa estimativa vai nos ajudar a fazer os cálculos a partir de agora. Vamos pensar agora mais sobre a remuneração do empregado. Salários. A gente pode estimar 17.952. Por quê? Porque são aquelas horas que nós calculamos antes, 1994,67 vezes os R$ 9,00 de salário por hora que ele recebe, de acordo com o que estava lá no enunciado do nosso exemplo. Temos também que pagar os repousos semanais, que nada mais são do que os 48 dias que nós calculamos lá, vezes 7,33 horas por dia, que nós definimos que é o tempo médio por dia, vezes os R$ 9,00 por hora, que estão dispostos no enunciado como o valor pago a esse empregado. Temos também as férias, que vamos calcular da mesma maneira, 30 dias de férias vezes 7,33 horas por dia, vezes R$ 9,00 por hora. O 13º salário, que nós vamos estimar também como sendo o salário de um mês, 30 dias vezes 7,33 vezes 9, exatamente como nós estimamos as férias. E nós temos que calcular também que há o adicional constitucional de férias, o terço das férias, que nada mais é do que o valor das férias multiplicado por 1/3. Temos que somar também que feriados e alguma falta podem ser pagos pela empresa. Se são 15, como nós estimamos, multiplicamos de maneira análoga 15 dias vezes 7,33 horas por dia, vezes R$ 9,00 por hora. Se nós somarmos tudo isso calculado anteriormente, nós temos um custo a partir daí de 26.730,00. Mas nós temos que considerar também que, de acordo com o que estava no nosso enunciado, nós temos 36,8% de contribuições sociais. Não estou entrando em detalhes sobre cada uma delas aqui, porque o nosso objetivo aqui é fazer o cálculo. Então, sabendo que são 36,8%, nós simplesmente fizemos essa multiplicação em cima do subtotal. Somando 26.730 mais as contribuições sociais de 9.836,64, nós chegamos em total de 36.566. Ok, mas e aí? Nós já sabemos o tempo que o empregado fica à disposição e já sabemos quanto nós gastamos com ele. Vamos partir para o cálculo do custo efetivo, né? Sabendo que o custo total anual recém foi calculado, é esse daí de 36.566,64. Vamos dividir ele pelo tempo que o empregado fica à disposição do empregador, em horas por ano,
que são 1.994,67. Nós calculamos lá no início. Isso vai nos dar um resultado de 18,33, que é o custo efetivo por hora. Bem mais do que os R$ 9,00 que foram colocados no enunciado como o valor que seria pago por hora para o empregado. Certo? A gente deduz a partir daí que cada hora efetivamente trabalhada custou 18,33, né? Que embora o salário nominal seja R$ 9,00 por hora. É bem comum que o custo efetivo seja um pouco maior do que o dobro do valor nominal pago ao empregado. Certo, pessoal? Mas vamos agora para o exemplo 2. Ele vai ser bem parecido com o exemplo 1, só que com alguns detalhezinhos diferentes. O enunciado praticamente é o mesmo. O departamento de produção de uma empresa possui funcionários que trabalham com salários equivalentes a R$ 9,00 por hora. Seu regime de trabalho é de 44 horas semanais e entre faltas e feriados eles deixam de trabalhar em média 15 dias por ano. As contribuições recolhidas sobre o valor do salário são 20% para o INSS, 8% para o FGTS, 5,8% para entidades como SESI, SENAI, entre outras, e 3% de seguro contra acidentes de trabalho, totalizando 36,8%. Até aqui não mudou nada em relação àquilo que a gente viu no exemplo 1. Agora vai mudar um pouquinho. Considerando o sistema de semana não inglesa, ainda 6 dias de trabalho, e que o operário agora pretende requerer abono pecuniário de férias, pede-se as mesmas coisas que antes. O tempo que o funcionário fica disponível para a empresa por ano, o custo total do funcionário por ano e o custo médio de cada hora que o funcionário fica à disposição da empresa. Vamos começar então com o cálculo do tempo trabalhado da mesma maneira que a gente fez no primeiro exemplo. Vamos considerar também a princípio 365 dias por ano. Só que agora vamos considerar um dia a mais de repouso semanal. Por quê? Porque agora o funcionário vai ter apenas 3 semanas de férias. Então, há 49 repousos semanais. Opa, tá errado aqui no finalzinho do balão roxo. É 49 repousos semanais remunerados por ano. Férias, então, como já foi dito, ele optou pelo abono pecuniário, reduzimos para 20, né? Porque optou pelo abono pecuniário. Feriados e faltas, vamos manter ainda a estimativa em 15, como antes, né? Uma estimativa apenas, pode variar. E vamos refazer o cálculo, então, de dias à disposição do empregador por ano. Então, reduzindo dos 365 dias por ano, esses 3 itens em que que nós descontamos, chegamos a um tempo disponível para a empresa de 281 dias. Bom, horas anuais à disposição do empregador, vocês sabem como a gente calcula, né? Considerando aquela jornada de trabalho de 7,33 horas em média, multiplicamos isso por 281 dias, chegamos em 2.060 horas,67. Agora vamos para os cálculos financeiros mesmo. Então, salários vão para 18.546,00. Continua sendo calculado da mesma maneira, 1.994,67 horas vezes R$ 9,00 por hora. Repouso semanal muda um pouquinho porque agora são 49 dias vezes 7,33 horas por dia vezes R$ 9,00 por hora. Muda um pouquinho, mas a forma de cálculo é análoga, é a mesma forma de calcular, né? Férias agora muda também porque são apenas 20 dias, vezes 7,33 horas por dia, vezes R$ 9,00 por hora. 13º salário, vamos continuar estimando como sendo um mês, né? 30 dias vezes 7,33 horas, vezes R$ 9,00 por hora. E o adicional constitucional de férias, que é de 440, por quê? Porque é o valor das férias multiplicado por 1/3, ou o valor das férias dividido por 3, tanto faz, né? Feriados e faltas, continuamos estimando em 15, né? 15 vezes 7,33 horas por dia, vezes R$ 9,00 por hora. Somando isso aí, nós chegamos num subtotal que é 26.510. Nós temos que calcular, assim como antes, a incidência das contribuições sociais. 36,8% em cima do subtotal 1, que dá 9.755,68. Somando esses últimos 2 itens, nós temos o subtotal 2, 36.200
R$ 265,68. Mas agora nós temos que considerar que o abono pecuniário tem que entrar na remuneração também, né? São R$ 660, porque 10 dias trabalhados a mais, vezes 7,33 horas por dia, vezes R$ 9,00 por hora, né? E ainda o adicional constitucional sobre o abono pecuniário, que é 1/3 daquele abono pecuniário, né? Ou seja, o abono pecuniário dividido por 3. Ok. Somamos então o subtotal 2 com esses últimos dois itens e temos um custo total anual de R$ 37.145,68. Vamos então para o cálculo do custo efetivo. Vamos pegar o custo total anual, que recém calculamos, vamos dividir pelo tempo que o empregado fica à disposição do empregador em horas por ano, que nós calculamos antes, que é 2.060,67 horas, né? Fazendo essa divisão que está aí, nós temos um custo efetivo de R$ 18,03 por hora. Da mesma forma, né, a gente percebe que o custo efetivo é mais do que aquele custo nominal de R$ 9,00 por hora, que foi o que a empresa decidiu pagar para o empregado, conforme o que estava no enunciado do nosso exercício 2. E a gente percebeu também que a hora trabalhada custa um pouquinho menos do que aquilo que custava no exemplo sem o abono pecuniário. Certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.